vontade para se apresentar, para falar um pouquinho aí sobre, né, a sua trajetória. E seja bem-vindo aí mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, tá? Fique à vontade. Você sabe compartilhar aqui no Skype? Já usou o Skype? Então Nunca usei o Skype para esse tipo de reunião, não, mas eu já vi aqui um botãozinho de compartilhar a tela. Eu acho que eu vou me virar bem. Qualquer coisa eu peço socorro aqui. Fique à vontade, tá bom? Estou aqui acompanhando. Obrigado, Gi. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou Felipe Alvim, eu sou fisioterapeuta, tenho aí mais ou menos uns 12 para 13 anos de graduado, me formei aqui em Juiz de Fora, na UFJF, tá? E eu, desde a graduação, eu sempre gostei da avaliação. Eu sempre achei que a avaliação bem feita, ela traz informações úteis para a gente intervir, para a gente criar uma intervenção mais objetiva, mais eficaz, né, nos nossos pacientes. Então, eu fui estudar, formei em 2008, em 2009 eu comecei a fazer uma pós-graduação aí no Rio, né, que de fora pertinho do Rio, a gente vai e volta num pulo. Então comecei a fazer uma pós-graduação na Escola de Educação Física, lá do Fundão, em Biomecânica, e aí depois eu fiz o mestrado aqui em Juiz de Fora, na Faculdade de Educação Física também, onde eu trabalhei com eletromiografia, e depois eu fui para o Rio de novo, aí eu mudei para o Rio, né, na pós-graduação eu só ia e voltava nos finais de semana, eu mudei para o Rio, morei quase 3 anos aí no Rio, onde eu fiz o doutorado no programa de engenharia biomédica da COP, também no Fundão. E aí, antes de acabar o doutorado, eu já voltei para Juiz de Fora, comecei a dar aula aqui, né? Dei aula numa cidade próxima aqui também, em Barbacena, e hoje eu dou aula aqui em Juiz de Fora, na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, dou aula das disciplinas de biomecânica e fisioterapia aplicada à reumatologia, né? E eu sou sócio também aqui com mais um amigo profissional de educação física da Resulta Análise de Movimento. E aqui a gente usa um equipamento, né, baseado em sensores inerciais que a gente faz a avaliação 3D do movimento. Então a gente recebe, hoje eu não atendo mais em clínica, em consultório, ou em casa, né, não faço aquele atendimento de pacientes, eu trabalho com avaliação, né? E aí eu recebo um paciente encaminhado por um médico, por um fisioterapeuta ou por um profissional de educação física e a gente faz a avaliação, a análise do movimento desse paciente e a gente produz a partir disso um laudo. A gente funciona mais ou menos como se fosse um exame complementar, né? A gente emite esse laudo com as alterações de movimento que o paciente tem, né? E as possíveis causas e as consequências dessas alterações do movimento. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para que o profissional de posse desse laudo ele possa direcionar a intervenção dele, né? Então, só para dar um exemplo prático, a gente recebe um paciente que corre regularmente e começou a ter, por exemplo, uma tendinite na pata de ganso, né? E aí o fisioterapeuta encaminha esse paciente para a gente faz a avaliação, de marcha, corrida, saltos de diversos movimentos, né, dependendo do caso. A gente faz a avaliação da corrida, vou mostrar para vocês um laudo como funciona. E a gente identifica, por exemplo, que esse paciente tem um valgo excessivo, mas que esse valgo excessivo ele é gerado principalmente por um excesso de pronação do pé, né? Esse valgo no joelho excessivo ele poderia ser causado, por exemplo, por uma instabilidade proximal no quadril, com excesso de adução e rotação interna, ou com uma instabilidade de core, que vai gerar aí um excesso de inclinação lateral da coluna.
né? Então, com a nossa avaliação, a gente consegue dizer exatamente para o fisioterapeuta o seguinte, ó, esse paciente tem uma tendinite de pata de ganso porque ele tem um valgo excessivo e a causa esse valgo excessivo vai gerar aí um estiramento durante a contração muscular, um estiramento excessivo dos músculos da pata de ganso, gerando essa sobrecarga nos tendões, e a causa disso é o excesso de pronação do pé, onde ele faz uma rotação interna com medialização excessiva da tíbia. Né? Então, esse profissional ele vai escolher a maneira como ele vai tratar esse paciente, vai fazer lá os recursos sintomáticos dele, mas ele precisa resolver esse excesso de pronação do pé que contribui para a lesão dele. Então, ele não perde tempo melhorando estabilidade de quadril, melhorando estabilidade de core, né? E ele acerta mais no tratamento. Então, ele tem um tratamento mais eficaz e mais eficiente a partir da nossa avaliação. É assim que a gente funciona. E, fora isso, tenho outras iniciativas aí, só terminar de me apresentar rapidamente, senão não fico falando demais a respeito de mim, né, e vou começar a falar do que interessa. A gente tem aqui também uma plataforma digital chamada Era Ponto, né, vocês podem depois, quem quiser, ver lá no Instagram, que é uma plataforma voltada para fisioterapeutas, né, onde a gente produz videoaulas voltadas para melhora do raciocínio clínico na fisioterapia, raciocínio clínico e tomada de decisão, né? E também faz parte com o pessoal aí do Rio de Janeiro, né, da Escola de Biomecânica, né, onde a gente produz também e publica praticamente diariamente vídeos a respeito de artigos científicos em biomecânica, aplicações práticas de artigos científicos em biomecânica. Então, a gente está no Instagram também, quem quiser pode conferir lá. Enfim, o Erdi me convidou para vir falar aqui alguma coisa para vocês. Vocês são um grupo de pesquisa em epidemiologia, se eu bem me lembro, né? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos relevantes dentro da minha área de atuação profissional e de estudo, que é a lesão no esporte, e trouxe essas informações aqui para a gente trocar uma ideia. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, tenho aqui alguns slides. Fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, quiser fazer alguma pergunta, quiser trocar alguma ideia, quiser colocar alguma experiência pessoal de vocês para a gente discutir, tá certo? Vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. É simples, já deu. Então, vou começar, então, gente. E agora, como o PowerPoint está aberto aqui, eu não vou ver, vocês possivelmente não vou ver o chat também. Então, quem quiser falar alguma coisa, se manifestar, fica à vontade, abre o microfone e me interrompe, que a gente para e conversa, tá certo? Então, basicamente, o que eu pretendo falar aqui com vocês é definir o que é uma lesão relacionada ao esporte. Vou falar um pouco de como essas lesões ocorrem, vou falar um pouco a respeito dessas incidências, ou das incidências, né, das lesões e de fatores de risco para a ocorrência dessas lesões, e também vou falar um pouco a respeito das especificidades de cada esporte ou de cada atleta, como que a gente pode levar isso em consideração, tá bom? Então, começando do começo, né, eu vou definir para vocês o que é uma lesão, e a literatura define como qualquer dor ou desconforto de origem musculoesquelética relacionada à prática da atividade e que seja severa o suficiente para impedir a realização de pelo menos uma sessão de treino.
Tá? Essa é a definição mais rígida que a gente tem, tá? Em algumas literaturas, vocês vão ver que, para ser considerada lesão, o autor vai dizer que ela tem que impedir a realização de pelo menos 3 sessões consecutivas de treino, né? Então, essa seria aí uma definição um pouco mais complacente, vamos chamar assim, do que seria uma lesão. E aí, aqui nessa definição, eu destaquei algumas coisas que eu considero importantes, que seria ali o termo músculo-esquelética. Então, a gente está falando de lesões músculo-esqueléticas e que sejam relacionadas à prática da atividade, né, que tenham a ver com a prática da atividade. Por exemplo, um praticante de CrossFit que caiu e apoiou a mão no chão e fez uma fratura de rádio, ele teve uma lesão musculoesquelética, mas essa lesão musculoesquelética não está relacionada à prática da atividade. Ela aconteceu numa outra situação. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Felipe, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para Claro. mim, não está aparecendo o slide. Não sei se está aparecendo aí para o pessoal. Tá? Na verdade, provavelmente você compartilhou, porque a sua tela, para mim, ela ficou bem embaçada, né? Então, provavelmente pode ser que tenha compartilhado, mas não sei, de repente, se você compartilhou a tela ou o arquivo. Eu compartilhei a tela. Eu posso compartilhar o arquivo. Não, você consegue compartilhar o arquivo. Você compartilhou a tela, então tá tudo bem. O pessoal, quando não estão conseguindo ver. Tudo bem, manda ver, garoto. Vai lá, tudo certo. O pessoal tá vendo? O pessoal tá vendo? Qualquer coisa eu tento mudar alguma coisa aqui. Arineide, Bianca, Ju, Luan, vocês estão conseguindo ver aí a... Oi, sim, tá dando para ver o slide. Então provavelmente sou eu aqui. Então, beleza. Eu vou botar no celular e assistir pelo celular também. Desculpa aí, Felipe. Manda ver, garoto. Sem problema. Na hora que quiser, fica à vontade para me parar aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, esse praticante de CrossFit, ele teve uma lesão musculoesquelética, mas ela não estava relacionada à prática da atividade. Então, a gente não considera isso como uma lesão esportiva. E a última coisa que eu destaquei foi ali impedir pelo menos um treino. Já fiz uma observação sobre isso, porque aí a gente tem algumas diferenças na literatura. Vai ter gente que vai dizer que é um treino, vai ter gente que vai dizer que são 3 treinos e que esses treinos têm que ser consecutivos, né? Então, existe aí essa variação no que é considerado uma lesão, tá certo? Basicamente, gente, para todos os esportes, a gente considera que existe claro, para as lesões não traumáticas, tá? Aquela lesão que o atleta passa a referir, né? Que é uma lesão que aparece, que impede esse atleta de participar de pelo menos uma sessão de treino, né? A gente vai usar essa definição por enquanto, né? Mas que ele não identifica um fator causal específico, né? Ele não sofreu um trauma, ele não pisou num buraco, ele não tomou uma pancada, caiu, ele simplesmente sentiu a dor sem que aquela origem fosse identificada. A gente considera que existe aí uma grande razão para que isso ocorra, né? E basicamente essa razão ela é explicada por uma alteração na relação entre a demanda imposta aos tecidos e a capacidade do corpo em lidar com essa demanda, né? Então, a gente chama de demanda tudo aquilo que tem algum potencial para gerar lesão tecidual. Tá? E esse raciocínio ele pode ser expandido para muitas outras áreas que, além da explicação da lesão esportiva, né? Então, eu estou aqui sentado falando com vocês, né? Provavelmente algumas células da minha região aqui posterior da coxa, elas estão morrendo por hipóxia, né? Eu estou apoiando o peso do meu corpo
todo sobre essa região, alguns capilares estão sendo aí comprimidos e as células que recebem a nutrição sanguínea desses capilares vão perder a nutrição e vão morrer. Né? Só que eu vou ficar por alguns minutos sentado aqui, né? Daqui a pouco eu levanto, esses capilares vão ser descomprimidos, a circulação sanguínea vai se restabelecer, né? E as células que restaram aí vivas, elas vão se multiplicar, né? Para suprir a ausência daquelas células que morreram. Né? Então a gente teve uma demanda, e essa demanda gerou lesão tecidual, e a demanda nesse caso foi ficar sentado. Né? E a gente tem uma capacidade de regeneração tecidual. Normalmente, a capacidade ela deve ser maior do que a demanda. Tá? E quais são aí outros exemplos de demanda? Né? O treinamento físico, né, é um exemplo de demanda. E o que é capacidade? E o que altera a demanda? Antes da gente falar de capacidade. O aumento no volume de treino, o aumento ou na carga ou na duração do treino, a modificação na superfície de treino. Então, um atleta de corrida, ele pode correr, por exemplo, numa superfície macia e mudar para uma superfície rígida, ou vice-versa, né? O que é uma alteração na capacidade? Né? O envelhecimento é um exemplo de alteração na capacidade. A partir do momento que a gente envelhece, a gente perde a capacidade de proliferação celular. Então, a gente vai ter uma regeneração tecidual mais lenta, alteração no sono, alteração nutricional, a pessoa que dorme pior, a pessoa que come pior, né, ou que passa a dormir pior por uma determinada circunstância, alterações psicológicas também podem diminuir a capacidade de recuperação dos tecidos. Então, existem aí uma série de fatores que vão influenciar nessa balança que vocês estão vendo aí, né? Eu trabalho especificamente com a biomecânica, com as alterações do gesto do movimento, que ao aparecerem, elas podem interferir aumentando a demanda. Né? Então, vamos continuar lá no exemplo do valgo do joelho. Né? Se a gente se lembrar lá das aulas de anatomia que vocês podem ter tido aí há muito ou pouco tempo atrás, que no joelho a gente tem, por exemplo, o compartimento medial e o compartimento lateral, né? E que os côndilos femorais devem estar apoiados de maneira equilibrada sobre o platô tibial. Na medida em que a gente tem um desvio medial do joelho, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter uma preferência pela descarga de peso no compartimento medial. Então, se a gente se lembrar, para quem teve aula de biomecânica, que a pressão é a força dividida pela área, né? Se eu tenho um joelho alinhado, eu tenho uma área grande. Né? Se eu tenho um joelho desviado, essa área de contato agora passa a ser pequena. Né? Mas se eu considerar que o peso do indivíduo é o mesmo, que a força é a mesma, essa força sendo aplicada numa área menor me dá uma pressão maior. E aí a cartilagem articular vai ter que lidar com essa pressão maior e ela pode não conseguir. Isso configura o aumento da demanda, tá certo? E ela pode ultrapassar a capacidade do tecido em lidar com essa demanda. Então, a gente tem que ter essa imagem, essa foto na cabeça e pensar que sempre que ocorre uma lesão, a gente vai ter um desequilíbrio nessa relação entre demanda e capacidade, que é, na maioria das vezes, tudo que a gente quer que não ocorra com o nosso paciente ou o nosso cliente. Né? A gente vai identificar fatores que aumentem a demanda ou identificar fatores que reduzam a capacidade, ver quais desses fatores são modificáveis e quais não são modificáveis, e a gente vai tentar intervir naqueles que são modificáveis, para a gente diminuir a probabilidade que o nosso paciente sofra uma lesão ou
a gente aumentar a chance dele se recuperar mais rápido, né, dessa lesão que ele já apresenta, tá certo? Então, é com isso que eu trabalho, com uma parte específica disso aqui, né, que eu chamei de demanda. Se a gente pegar esse quadradão aqui representando a demanda, a avaliação biomecânica representa uma parte disso aqui, que dependendo do esporte, vai ter uma influência maior ou menor sobre a probabilidade do desenvolvimento de uma lesão, tá certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Beleza. O que é, então, um fator de risco para a lesão, né? Como que eu defino um fator de risco? A gente precisa ter alguns critérios para dizer, não, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de uma determinada lesão. E esses critérios são os seguintes. A gente precisa ter primeiro, relação de associação descrito na literatura. Ou seja, enquanto esse fator X está presente, também está presente o fator Y. E entendam por fator Y um desfecho, uma lesão qualquer, né? Então, se existe essa relação de associação, eu começo a desconfiar que o X é um fator de risco para o Y. Retomando no nosso exemplo inicial lá, que o valgo do joelho seja um fator de risco para a tendinite de pata de ganso, certo? Então, tem que existir essa relação de associação. A segunda coisa, consistência. Isso tem que ser mostrado em mais de um estudo de maneira consistente. Saiu um artigo hoje mostrando a relação entre pronação excessiva e cervicalgia. Coloquei aqui de exemplo uma coisa difícil de se comprovar. A gente não pode sair amanhã falando que pronação excessiva causa cervicalgia. Por quê? Porque não existe consistência ainda, né? As coisas precisam ser replicadas e mostradas em diversos laboratórios independentes, com pesquisas independentes, que aquela relação de fato existe. Né? Senão a gente se apega a um estudo, que às vezes tem algum erro metodológico, às vezes algum viés de população, e toma aquilo como uma verdade e extrapola aquilo para a população inteira. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, é necessário que haja consistência. Inclusive, falando um pouco a respeito disso, às vezes a gente quer fazer um TCC, um mestrado, e a gente vai fazer um levantamento na literatura e a gente fica muito frustrado porque aquela ideia que a gente teve, que a gente achava genial, a gente viu que ela já foi pesquisada e já foi publicada em algum lugar, não é? E isso, para mim, é ótimo. É sinal que o seu raciocínio está de acordo com aquilo que a comunidade científica pensa, não é? E não exclui a necessidade de realização do seu estudo também. Porque vai ser mais um que pode confirmar ou não aquele achado dos outros pesquisadores, né? Inclusive, para uma dissertação de mestrado, não existe a necessidade de que aquele estudo seja original. Você pode ter o mesmo objetivo de um outro trabalho que já foi realizado. Tá certo? Então, às vezes a gente fica muito, eu queria fazer isso, mas já tem, queria fazer aquilo, mas já tem. Isso não tem problema. Desde que a gente justifique a realização, não tem problema nenhum. Então, tem que ter, como eu estava dizendo, relação de associação e consistência. Vários estudos mostrando aquela relação. Outra coisa, relação temporal. O meu fator de risco, ele tem que aparecer antes da lesão.
né? Para isso, a gente precisa aí dos estudos que a gente chama de estudos prospectivos, né? Que são aqueles estudos que vão avaliar seguidas vezes a mesma pessoa ou grupo de pessoas ao longo do tempo, né? Porque primeiro é identificado o fator de risco, no nosso exemplo, o valgo no joelho, e depois, né, a tendinite de pata de ganso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou seguir então. Qualquer coisa, é só abrir o microfone aí. A internet do Luan tá ruim, às vezes ele cai e volta. Aí quando ele volta, volta com o áudio Com o aberto. microfone aberto. Sem Mas problema. Então, tem que ter essa relação temporal de precedência do fator de risco em relação à lesão. Tá certo? Além disso, tem que haver gradiente. O que é gradiente? Quanto maior a magnitude do fator de risco, maior a probabilidade de ocorrência do desfecho, né? Então, às vezes a gente usa esses termos meio de jargão de pesquisa, ou técnicos, mas o que quer dizer isso? A gente tem sempre que se preocupar em entender o significado das palavras, né? Então, quanto maior, e aí eu gosto sempre de voltar no exemplo, né, para a gente aplicar isso no exemplo e as coisas ficarem mais claras na nossa cabeça. Desculpa. Quanto maior, no nosso exemplo, o valgo no joelho, maior a probabilidade que a pessoa tenha a tendinite na pata de ganso, certo? Então, isso é um gradiente. Como é que eu observo esse gradiente? Vamos supor que eu pesquisei 20 pessoas, né? E dessas 20 pessoas, 15 tinham, vamos botar menos, 12 pessoas tinham valgo no joelho. Beleza. Dessas 12 pessoas com valgo no joelho, apenas 8 tinham tendinite de pata de ganso, tá? Tá, beleza. Nem todo mundo com valgo no joelho tem tendinite de pata de ganso. Agora, aquelas pessoas com maior valgo, com uma angulação maior, tinham maior chance de ter valgo. Então, essas 8, talvez sejam 6 delas aquelas com maior angulação do valgo dinâmico, do valgo no joelho. Opa, então talvez exista aí um gradiente. Quanto maior o valgo, maior a probabilidade de desenvolvimento da tendinite. Então, isso confirma para a gente a possibilidade daquilo ser, de fato, um fator de risco para o desenvolvimento daquela lesão, né? Além disso, deve haver aí a existência de efeito multiplicador. Ou seja, dificilmente existe um fator de risco para uma condição, né? Então, como eu mostrei ali para vocês, na relação de demanda e capacidade, se a gente tem uma alteração, né, com um aumento da demanda ou diminuição da capacidade, a gente aumenta a probabilidade de lesão. Dificilmente vai ser um único fator, né? Embora eu trabalhe com avaliação biomecânica, eu não acho que eu explique 100% as causas das lesões, né? Eu explico a condição mecânica. Existem diversos outros fatores, né? E, normalmente, quando uma coisa é, de fato, um fator de risco, né, ela está presente, ela aumenta a chance do indivíduo ter o desfecho, ter a lesão, mas na presença de outros fatores de risco, essa probabilidade é multiplicada, tá? Vamos de novo para o exemplo. Eu tenho um paciente com valgo dinâmico no joelho, né? E esse valgo dinâmico aumenta a probabilidade que ele tenha tendinite de pata de ganso. Vamos supor, vou chutar aqui um valor. Ele dobra a chance que o meu paciente tenha tendinite de pata de ganso. Vamos supor que um outro paciente que tenha uma alteração de sono, o paciente ele está
dormindo mal por algum motivo, e ele corre, e pessoas que correm e dormem mal têm uma chance aumentada, vamos supor, de 2 vezes a desenvolver alguma lesão musculoesquelética qualquer, tá? E aí não necessariamente só tendinite de pato de ganso, uma lesão musculoesquelética qualquer. Se a pessoa corre, dorme mal, ela aumenta a chance de ter uma lesão. Se uma mesma pessoa ela tem o valgo dinâmico e dorme mal, né, ela vai ter sobre ela o efeito multiplicador. O que é isso? Ela tem o dobro de chance de desenvolver a tendinite pata de ganso porque ela tem o valgo no joelho, né? E ela tem um aumento na chance de ter tendinite de pata de ganso porque ela dorme mal, né? Ou de ter uma lesão musculoesquelética porque ela dorme mal. Esses fatores se multiplicam, né? Então, se eu tenho o dobro e o dobro, né? Não vai ser 2 mais 2, não vai ser 4 vezes, vai ser mais do que 4 vezes a chance que essa pessoa tenha de desenvolver a tendinite na pata de ganso, certo? Então, esse é o efeito multiplicador, um fator de risco, na presença de outros fatores de risco, essa probabilidade de ocorrência da lesão, ela é aumentada, tá certo? Então, quando a gente fala assim, fator de risco, não sei o que, fator de risco para isso, fator de risco para lesão na corrida, fator de risco, a gente tem que ter sempre essas coisas na cabeça, porque um fator de risco é um termo que, na verdade, resume esses 5 critérios, tá certo? Algum problema? Eu caí ou não? Eu ouvi um barulho aqui. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá. Beleza, então eu vou seguir. Estão acompanhando, gente? Tá tranquilo? Estamos sim, show de bola. Ótimo. Beleza. Então, já falamos aí um pouco do mecanismo básico geral de como as lesões acontecem, né? Já falamos aí um pouco de como esses fatores de risco para lesão eles devem ser definidos. E fatores de risco, gente, vai ser tudo aquilo que ou aumenta a demanda ou reduz a capacidade. Eu dei aqui no meu exemplo um que aumentava a demanda, que era o valgo, e um que reduz a capacidade, que era a qualidade de sono. Né? Tudo que influencia naquele equilíbrio é um fator de risco, desde que atenda a esses critérios aqui. Tá certo? Beleza. E aí, de posse desse conhecimento, a gente vai, então, pensar nas lesões específicas do esporte, né? E aí a gente precisa se perguntar, as demandas sobre o sistema musculoesquelético, elas são iguais durante a prática de qualquer esporte, né? Tenho certeza que vocês responderam aí na sua cabeça que não, que cada esporte é um esporte, cada esporte tem uma demanda específica, né? Alguns mais parecidos, outros mais diferentes, uns maiores, outros menores, mas cada esporte tem a sua especificidade, a sua particularidade. E aí eu trouxe aqui alguns números de alguns esportes para vocês, né? Só para ilustrar essa minha fala. Aqui eu trouxe a foto de uma praticante de levantamento de peso olímpico, mas os dados são de musculação, tá, gente? Então vocês me deem um desconto aí, porque eu achei essa foto bonita, eu não quis tirar. Praticantes de musculação têm, em média, 2 a 4 lesões para cada 1.000 horas de exposição à prática esportiva. E aqui, né, nisso aqui, eu tenho talvez uma explicação importante a fazer, talvez por participar do grupo, vocês já tenham até familiaridade com esse tipo de nomenclatura, né? Mas o que quer dizer isso aqui? 2 a 4 lesões para cada 1.000 horas de prática. Vamos supor que eu tenha aqui, o slide ficou preto mesmo, tá, gente? Vamos supor que eu tenha aqui
4 pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e a pessoa 4. Tá? Essas 4 pessoas praticam musculação, tá? Mas essa aqui, ela pratica 20 horas de musculação por semana, essa pratica 10 horas, essa pratica 40 horas e essa pratica 30 horas, tá? E aí, isso horas por semana. Horas por semana, horas por semana, horas por semana. Tá, ficou muito, mas vocês vão entender o exemplo, tá? 40 horas por semana de musculação, né? Dá mais ou menos 8 horas de musculação por dia útil. É um negócio meio absurdo, mas de exemplo serve, tá? Então, eu acompanho essas pessoas aqui, vamos supor, por 2 semanas, tá? 2 semanas. E aí eu vou ter que essa pessoa aqui, ela praticou 40 horas, essa praticou 20 horas, essa 80 horas e essa 60 horas, né? E que nessas 2 semanas, essa pessoa aqui, ela teve uma lesão, e essa aqui teve 2 lesões, certo? Então, eu tive nesse grupo todo aqui 3 lesões nessas 2 semanas, tá? Como que a literatura científica definiu como sendo a melhor maneira de relatar, de dizer a incidência média de lesões nesses praticantes durante essas 2 semanas? Ele soma as horas, então 40 mais 20 mais 80 mais 60, então aqui dá 60, 60 mais 60, 120, mais 80, 200 horas, né? Então, houve 3 lesões para 200 horas de prática, certo? Então, esse é o significado daquele número que eu mostrei para vocês ali, né? De 2 a 4 lesões por 1000 horas de prática. Então, normalmente, acompanhe-se os indivíduos ao longo do tempo, indivíduos, a princípio, saudáveis, sem nenhum tipo de lesão, e mede-se tanto o tempo de exposição à prática esportiva, quanto o número de lesões. E aí faz-se essa conta de número de lesões para cada 1000 horas de prática. Certo? Essa é a maneira como a incidência de lesões é relatada na literatura de lesões esportivas, né? Na literatura científica. Tá certo? Aqui o nosso resultado foi para 200 horas, o nosso N foi pequeno, o nosso tempo de acompanhamento foi pequeno, né? Mas normalmente, vamos supor, deixa eu apagar tudo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 40 pessoas acompanhadas por 20 semanas, e isso resultou em 50 lesões, e ao todo, essas pessoas, 40 pessoas, né, nessas 20 semanas, ao todo, elas praticaram 10.000 horas da determinada atividade esportiva, né? O que a gente faz é isso aqui, né? Então, aquela prática esportiva levou naquele grupo a 5 lesões para cada 1000 horas de prática esportiva, tá certo? Então, essa é a maneira como isso é mostrado nos artigos
científicos, tá certo? E aí, na musculação, a gente tem aí essa incidência de 2 a 4 lesões para cada 1.000 horas de prática esportiva. Normalmente, a gente tem lesões no ombro, como sendo as mais frequentes, seguidas aí por lesões na lombar, no joelho, no cotovelo, no punho e na mão, tá certo? No CrossFit, né, a gente tem uma incidência de lesões um pouquinho maior, né? A gente vai ter aí 3,1 lesões. Na verdade, a literatura científica é menor, é um pouco mais escassa, tá? Em que a gente tem 3,1 lesões por 1.000 horas de prática, né? E essas lesões ocorrem principalmente no ombro, na lombar, no joelho e no punho e mão também. Às vezes, né, as pessoas falam que eu sou fisioterapeuta, eu conheço muitos fisioterapeutas, né? E por desconhecimento, eu já ouvi, eu também já falei algumas bobagens parecidas com essa alguma vez na vida. Eu já ouvi fisioterapeuta falar assim: eu não sei como é que esse pessoal do CrossFit aguenta, né? Isso deve lesionar demais. Eu vou fazer aí uns cartõezinhos e vou distribuir lá na porta do box de CrossFit, que eu vou ficar rico, né? Só que o que o fisioterapeuta não leva em consideração, né, é esse número aqui, 3,1 lesões para cada 1.000 horas de prática esportiva. Isso é muito pouco, né? Se a gente pensar na corrida, né, a corrida ela tem uma incidência que pode ir de 2,5 até 33 lesões para cada 1.000 horas de exposição. Isso aqui varia muito, né? Vocês já puderam perceber, já vamos falar um pouco a respeito disso, mas se a gente considerar esse número aqui, ó, isso é mais de 10 vezes mais a incidência de lesão do CrossFit. Então, se o fisioterapeuta soubesse um pouco, né, de metodologia científica e estudasse um pouco mais, né, ele deveria procurar um grupo de corrida e distribuir os cartõezinhos deles num grupo de corrida e não num box de CrossFit, tá? Que a chance dele ganhar mais dinheiro é muito maior, tá certo? Por que que existe essa disparidade aqui tão grande? Opa, deixa eu voltar aqui. Por que que existe essa disparidade aqui tão grande entre as literaturas, né? Isso aqui vem de artigos científicos diferentes, né? Primeira coisa é a definição da lesão. Se eu definir que uma lesão é alguma coisa que me impede de participar de uma sessão de treino, eu vou ter um número muito maior. Se eu disser que para ser lesão ela tem que me impedir de participar de 3 treinos consecutivos, esse número vai ser muito menor. Então, essa é a primeira coisa. Às vezes, no mesmo grupo, se eu trocar a definição de lesão, eu tenho números diferentes, né? Além disso, público, né? Eu posso pesquisar jovens, eu posso pesquisar idosos, eu posso pesquisar homens, posso pesquisar mulheres, e essa incidência de lesão vai ser diferente, né? Eu posso... e corrida, embora tenha esse nome genérico de corrida, existem diversos tipos de corrida, né? E esses diversos tipos de corrida apresentam aí suas especificidades, tá certo? Então, e como tem muita literatura científica a respeito de lesão de corrida, existe aí essa disparidade, mas o fato é que a corrida lesiona mais, muito mais do que o CrossFit, tá certo? Além disso, esse valor é um valor aproximado, está convertido para real. Esses dados aí são dados de uma publicação europeia, tá? O valor no artigo foi dado em euro e eu converti aí para reais. Talvez hoje esse valor seja até um pouco maior, porque nos últimos dias aí o euro deu uma disparada, mas gasta-se aproximadamente R$ 630 para cada lesão sofrida, seja pela consulta médica, seja realização de exames, seja para reabilitação, seja para remédio,
tá certo? Então, gasta-se em média R$ 630 para cada lesão musculoesquelética relacionada ao esporte, relacionada à corrida, especificamente. Além disso, corredores têm maior chance de desenvolver depressão na medida em que se lesionam, tá? E outra coisa, as lesões musculoesqueléticas relacionadas ao esporte estão entre as maiores causas de abandono da prática esportiva. Então, alguém que praticava uma atividade física regular e a pessoa, você vai lá e pergunta para ele: você continua praticando atividade? Não, parei. Por quê? Porque me lesionei, não consegui, não me tratei de maneira adequada, não consegui voltar sem sintoma e parei, abandonei a prática esportiva. Então, as lesões relacionadas ao esporte são um campo de estudo muito grande e que a gente precisa entender bem, né? A gente precisa saber prevenir, a gente precisa saber identificar essas causas, a gente precisa saber intervir para prevenir essas causas, porque a gente vai gerar economia para os praticantes, a gente vai gerar bem-estar mental, físico para esses praticantes, fora aí os outros benefícios do esporte, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né, como qualidade de vida, longevidade, redução de morbidades e etc. Né? E, como eu disse para vocês no início, esse é um campo de estudo que deve ser multidisciplinar. Né? Não adianta eu trabalho com biomecânica falar que eu tenho todas as soluções para identificação de fatores de risco para lesão no esporte. Isso é mentira. Né? E do mesmo jeito que não adianta um nutricionista falar a mesma coisa. Existem os fatores de risco nutricionais e existem os fatores de risco mecânicos, musculoesqueléticos, né? E essas coisas precisam ser abordadas por especialistas em cada área, né? Não adianta um falar que resolve ou o outro falar que resolve, isso não existe. No mundo de hoje a gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa, tá certo? Então, vou me aprofundar aqui um pouco mais na corrida, que é aí a minha área de estudo e de trabalho maior, né? Na corrida, a gente tem aí aquela incidência alta de lesões, e dessas lesões, a gente vai ter 20% dessas lesões como sendo dor anterior no joelho, ou como alguns dizem aí, síndrome da dor patelofemoral, né? A gente vai ter 10% de síndrome da banda iliotibial, 8% de faceite plantar, e aí a gente tem aqui 5% de tendinite de pata de ganso, outros 5% de canelite e outros 5% de tendinite no tendão de Aquiles, tá certo? 2% de dor lombar. Isso é um número geral, tá certo? Um número médio geral entre corredores, tá certo? Só que falei para vocês agora há pouco que corrida nem sempre é tudo igual, existem diversos tipos de corrida. E esse estudo aqui mostrou esses dados interessantes que separou as lesões entre diversos tipos de corrida. Então aqui é a corrida, o track sprint, né, que é a corrida de pista em alta velocidade, né? Aqui corredores novatos, corredores recreacionais, corredores de cross country, que seria uma trilha, e maratonistas. E aí eles mostraram que, por exemplo, lesões na região superior, né, da perna, seria a coxa, é muito mais frequente em corredores de velocidade, né? Já lesões de tornozelo
são muito mais frequentes em corredores de cross-country, que correm num terreno aí instável, né? Lesões na perna são frequentes aí em corredores novatos, embora tenha aqui uma frequência importante, tanto nos corredores de cross-country quanto nos maratonistas. Enfim, existe diferença entre os tipos de corrida, tá certo? E a gente precisa levar isso em consideração. Nem toda corrida é igual, tá certo? E quais são os fatores de risco para a ocorrência dessas lesões? A literatura científica, ela mostra que os dois principais fatores de risco, embora existam outros, vou falar deles daqui a pouco, né, são, primeiro, o aumento descontrolado no volume de treino, tá? Então, é muito comum uma pessoa que já corre e ela decide, eu quero correr a meia maratona do Rio daqui a 6 meses. E ela vai se programar, né, para conseguir completar a prova, ou a meia maratona, ou a maratona, ou tem um pessoal meio empolgado demais, que corre a meia maratona num dia, a maratona no outro, né? Eu vou fazer isso, mas ele tem que se preparar para isso. E aí ele aumenta absurdamente o volume de treino dele para que ele consiga completar a prova, que é o objetivo dele. Esse aumento de volume de treino maior do que 10% de uma semana para outra já está demonstrado na literatura como sendo um fator que aumenta o risco de desenvolvimento de uma lesão. É um fator de risco, considerando que ele atende aqueles critérios que eu falei lá no início para vocês, né? Gradiente, relação de causa e efeito, precede a ocorrência do desfecho, que é a lesão, tá certo? Então, o aumento no volume de treino ele tem que ser realizado com muito critério, por isso que o acompanhamento de um profissional, né, de um profissional de educação física é importantíssimo. Além disso, a ocorrência de uma lesão prévia, então a pessoa que já teve uma lesão em um determinado local, né, ele tem uma chance aumentada de desenvolver outra lesão, não necessariamente no mesmo local. Tá certo? Isso porque a justificativa que os artigos dão para isso é mais ou menos a seguinte: a pessoa tem uma lesão no tendão de Aquiles, e aí ela começa a correr, né, mesmo depois que ela já se recuperou daquela lesão, tentando de alguma maneira proteger o tendão de Aquiles. Né? Às vezes ela pode mudar a maneira como ela aborda o chão, ela pode reduzir aí a ativação do tríceps oral para não forçar tanto, né, o tendão de Aquiles durante a corrida, isso até inconscientemente, né, com estratégias de proteção do sistema nervoso central, e isso gera sobrecarga mecânica em outros locais, tá certo? E aí, ao gerar sobrecarga mecânica em outros locais que não estão tão adaptados àquela aplicação de força, eles vão sofrer aí com as lesões, tá certo? Então, esses aí são os dois principais fatores de risco. Mas existem também os fatores de risco mecânicos, né? É claro que existem outros fatores de risco nutricionais, psicológicos, envelhecimento, tudo isso é um fator de risco para lesão, tá certo? Esses são só os dois principais que a literatura científica mais mostra com mais frequência como sendo fatores de risco. E aí, se a gente olhar, se lembrar lá do critério de consistência, a gente vai ver que esses dois fatores são os mais consistentes, os mais frequentemente identificados pela literatura, tá certo? E existem também os fatores mecânicos, que são aqueles com os quais eu lido mais no meu dia a dia, tá certo? Essa revisão de literatura, né, com meta-análise, ela foi publicada na Gating Poster ano passado, tá? 2019. E, entre outras informações, todas elas interessantíssimas, eles mostraram isso aqui, ó, né?
que o pico de eversão do retropé, ele pode levar, quanto mais escura a linha, vamos chamar assim, maior é a evidência. Aqui, ó, evidência forte, evidência moderada, evidência limitada, evidência muito limitada e evidência conflitante, tá? São os significados aqui dos tipos de seta. Mas que a eversão do retropé, que basicamente é um nome um pouco diferente para pronação excessiva do pé, ele já foi relacionado, essa pronação excessiva já foi relacionado a tendinopatia no tendão de Aquiles, a síndrome da banda iliotibial, a faceite plantar, né, a PT, eu esqueci o que é, e PTTD é canelite. Canelite. Então, a rotação, o pico de rotação interna do joelho, que é assim, a rotação interna do joelho em relação ao fêmur, né, está relacionado aí à síndrome da banda iliotibial, né, o pico de eversão do retropé no momento do contato inicial, tá? Aqui é o pico, depois que ocorreu o contato inicial, o máximo de pronação que o paciente pode fazer, né? Aqui está se referindo à posição do pé no momento do contato inicial. Isso pode levar à tendinopatia de Aquiles. Enfim, são movimentos articulares, são evidências de que a mecânica pode levar a uma lesão, pode aumentar o risco de uma lesão, né? E essa revisão de literatura, ela trouxe aqueles movimentos articulares que apresentam consistência, foram mostrados em mais de um estudo, que apresentam gradiente, quanto maior a alteração, maior a probabilidade de desenvolvimento de uma lesão, e etc. Então, gente, é isso que a gente faz, é isso que eu faço no meu trabalho. Eu recebo um paciente e, assim, eu fiz especialização, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado. Eu, embora seja professor universitário, eu não me dedico à carreira acadêmica propriamente dita, de pesquisa científica, embora às vezes colabore com alguns colegas aqui e ali, mais porque eu gosto, mas esse não é o meu trabalho, né? Mas eu aplico o conhecimento científico no meu trabalho, tentando resolver de maneira mais eficiente o problema das pessoas, tá certo? Então a gente pega essas informações científicas e a gente aplica isso no nosso dia a dia. Eu estou falando isso porque às vezes a gente fica pensando que eu quero seguir carreira acadêmica porque eu quero dar aula. Essa é uma opção, é uma boa opção, mas não é a única opção. Existe um monte de coisa legal que a gente pode fazer com o conhecimento que a gente adquire, né, participando de grupos de pesquisa, fazendo depois iniciação científica, mestrado, doutorado e etc. Tá certo? O que eu trouxe para mostrar aqui para vocês era isso. Agradeço a atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail. Fique à vontade para mandar e-mail, perguntar o que vocês quiserem, mandar mensagem lá no Instagram. Aqui tem o site da clínica, o Instagram da clínica. Tem o @eraponto lá também, Escola de Biomecânica. É muita coisa para eu ficar falando. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido útil de alguma maneira. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Legal, Felipe. Pô, muito bom, cara. Eu fiquei te escutando aí, fiquei anotando algumas coisas. E, assim, me lembrou muito sobre a minha rotina prática, né? Porque a epidemiologia, ela me ajudou muito, quando eu trabalhava com futebol, a compreender os dados, as ocorrências das lesões nos atletas, né? Porque, por mais que eu tivesse um trabalho em conjunto, né, com as áreas da saúde, não se tinha essa preocupação de verificar os valores, esse acompanhamento, né, das lesões, principalmente com relação
aos casos novos que ocorriam todos os meses, né? E aí, quando a gente começou a colocar uma proposta epidemiológica, né, das lesões, né, desse acompanhamento, tanto mensalmente dos dados de prevalência, quanto mensalmente dos dados de incidência, a gente começou a traçar um perfil do que acontecia nas categorias. Então, foi muito legal. Então, você conversando aqui, você falando, a gente percebe como os profissionais acadêmicos, né, você é um especialista, um grande acadêmico, né, possuem essas expertises e, às vezes, nas áreas práticas, nas áreas, né, algumas áreas específicas, a gente não tem, né, profissionais com esse conhecimento, com esse gabarito, e isso influencia em muitas coisas, né? Então, muito legal aí te ouvir, né, sobre esse assunto e sobre essa expertise, porque é importantíssimo hoje compreender, né, os aspectos dos dados que estão disponíveis, né? A gente, por exemplo, no futebol, né, quando eu trabalhei, Felipe, a gente contratou uma cientista, né, um acadêmico, justamente para organizar esses dados, e ela era dentista, ela tinha especialidade, né, em epidemiologia, mas ela era dentista, e o objetivo dela era organizar os dados que eram disponíveis, né, com relação às lesões dos atletas, para que a gente pudesse ter um entendimento do que acontecia entre as categorias e verificar as possíveis causalidades, né? Então, assim, muito legal, cara. Só te agradecer aí essa sua disponibilidade de passar um pouquinho desse conhecimento aí para a gente, tá? A gente vai estar disponibilizando essa palestra aí também no YouTube, a gente coloca também no Instagram. Esse final de semana eu aproveitei e organizei todas as palestras lá no Instagram, então quem entra no Instagram do Labese, observa lá que tem todas as palestras em sequência, tá? E te agradecer mesmo, cara, do fundo aí do coração, a sua disponibilidade, de dedicar um pouquinho do seu tempo aí para estar falando sobre esse tema que é muito importante aí para a gente que é da área da saúde. Tá bom, meu amigo? Beleza, Erdinho. Deixa eu deixar. Opa. Tá me ouvindo, tá, né? Boa, tô te ouvindo. Cara, eu que agradeço aí o convite, como eu falei com o Felipe Teixeira lá no Show da Ciência, eu trabalho com isso e trabalho porque gosto muito disso, então a oportunidade de falar para quem queira ouvir é ótimo, né? Às vezes a gente precisa falar para um público que, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então isso para a gente é ruim porque eu já sei, né? Então se alguém quer aprender, entender e discutir o que eu estou falando, para mim é ótimo. Agora falar por falar, a gente não, Não, né? e Então eu que agradeço muito o convite, foi muito legal. a própria... Eu como trabalhei com muitos fisioterapeutas, a gente também observa... Na educação física, a gente não tem muito esse entendimento do que você comentou, né? Desse perfil, dessa análise das lesões. A gente não tem esse hábito. Alguns profissionais, obviamente, que se preocupam, mas a fisioterapia fica mais com esse tipo de responsabilidade. E aí o que falta realmente é a gente ter um tipo de critério, né? Critério para identificar essas taxas de incidência, que a gente tem um perfil, como você disse, sobre a questão, por exemplo, da corrida, né? E aí você tem aquela situação, eu comento muito disso nas aulas, né? A pessoa que resolve praticar atividade física, vou mudar minha vida, né? Vou fazer uma atividade física para melhorar minha saúde, emagrecer. E ela vai fazer a corrida no aterro, lá na lagoa, se machuca, se lesiona, e ela fica em casa, e aí começa a ter problemas de saúde mental, começa a ter problemas, né, com relação à alimentação, devido à ansiedade. Então gera toda uma causalidade, as coisas estão conectadas, e aí a gente vê a importância das áreas, né, estarem em conjunto, né? Então eu não acredito de forma alguma, por exemplo, a minha área de formação trabalhando sozinha. E aí, pelo menos o que você argumentou, né, foi muito feliz, né, do que eu pude escutar, né, nessa tarde, porque me elucidou muito no que eu já tinha, do que eu já acreditava, né, dessa importância de a gente ter esses dados e basear sempre na evidência para a gente melhorar a eficiência, né, não perder tempo e ter os melhores resultados possíveis. Então, foi muito legal, cara. Parabéns. Beleza, muito obrigado. Eu acho que o conhecimento técnico, o conhecimento científico, ele nunca é demais, mesmo para quem não vai diretamente lidar com a prática científica, né, com a pesquisa científica. Ele é útil para quem vai lidar com o paciente, com o cliente lá no dia a dia e vai interpretar essas informações.
Né? Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Beleza? O cachorrinho tá latindo aí, tá pedindo a ração aí, ó. Rapaz, eu não sei se é lá na rua ou se minha mulher tá chegando, né? Um dos dois motivos é o que faz ele ficar latindo desse jeito. Eu acho que é lá na rua, porque ele tá lá na varanda Tá certo. olhando lá alguma coisa. Felipe, um abraço para você, fique com Deus, boa aula aí, acho que você vai dar aula daqui a pouco, boa aula para você, tá? E te agradeço aí mais uma vez a parceria, tá bom, meu amigo? Edir, muito obrigado pelo convite. Conte comigo aí, precisando de alguma coisa, precisando de alguém para falar aí, ou contar uma Ali, mentira, como a gente diz aqui, fica à vontade. Beleza? um abraço para todo mundo, um beijo, obrigado aí por terem participado e Valeu, até a próxima. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.